Perfil e homeostase hormonal é outra coisa que está ligado ao que nós falamos, mas que tem detalhes aqui que vocês vão gostar mais ainda. Olha, para vocês fazerem, eu coloco o nome homeostase hormonal, porque a homeostase é você deixar tudo bonitinho dentro do seu corpo. Em vez de você falar modulação hormonal, as pessoas fazem hoje, eu quero fazer modulação hormonal, eu quero tomar progesterona, quero tomar estrogênio, quero tomar estriol, quero tomar um pouco de testosterona para aumentar minha libido. Aí vai no médico, ele dá lá uma fórmula para você que você vai mandar fazer na farmácia. Gente, não é por aí. Por isso que eu coloquei o nome de homeostase hormonal. Para você primeiro fazer modulação hormonal, você tem que ter a sua homeostase controlada. Então você tem que, em primeiro lugar, fazer retirada de metais tóxicos e parasitas. Você tem que tratar o seu terreno biológico, que está todo alterado, porque todo mundo está doente hoje. Todo mundo está doente. Não tem ninguém saudável mais no mundo. Tá? A gente faz o possível. Eu faço o possível para melhorar. Certo? Mas tem que melhorar uma porção de coisas, que eu sei. Principalmente minha insulina, que eu adoro doce. Tá bom? Então, primeira coisa que tem que fazer, você que quer fazer modulação hormonal, porque normalmente as pessoas falam modulação, nós falamos homeostase, nós preferimos o termo homeostase hormonal, é retirada de metais tóxicos e parasitas. Como é que faz isso? Nós já falamos, não vamos entrar em detalhes aqui, como é que faz retirada de metais tóxicos e parasitas. Então, para você fazer modulação, meu benzinho, primeira coisa, tá? Retire teus metais tóxicos, teus parasitas. Doutor, mas eu tenho parasita? Você acha que você não tem? Você está cheio de parasitas que você nem imagine que tem, tá bom? Metais tóxicos, então, nem se fala. Você deve ter todos metais tóxicos. Somente se você come peixe, muito peixe de rio, tá bom? Em seguida, você tem que rever a sua metilação, a sua oxidação, a sua glicação, a sua inflamação. Você precisa ver se você tem anticorpo, se você tem doença autoimune, você tem que dosar seu fator antinuclear. Se estiver acima de 40, 60, você já tem tendência a ter doença autoimune e você precisa dosar os seus hormônios, isso é fundamental. Então você não vai fazendo logo de cara modulação hormonal, porque a coisa não funciona desse jeito. Metilação, oxidação, glicação, inflamação, a gente já falou disso aqui para vocês. Certo? Do anticorpo também nós já falamos, e do hormônio é a cereja do bolo, é a grande cereja do bolo. Só que você tem que fazer dosagem de todos os hormônios na saliva, em primeiro lugar, e não ficar receitando hormônio aí à torta e à direita do seu paciente. Tá bom? Não sei se vocês concordam comigo, eu sei que todo mundo quer uma receitinha de hormônio. Eu quero melhorar a pele, mas não é assim, tá? Primeiro tem que tratar seu terreno, que está todo sujo. Toda enfermidade começa no meio extracelular. Vocês vão ver isso mais para frente comigo, tá bom? Isso reflete tudo na pele, tá bom? Então já falamos dos metais tóxicos, dos parasitas aqui, da metilação. Depois, por último, modular a tríade 1. Eu já falei da tríade 1, certo? Toda doença começa ou no intestino ou na tríade 1. Que é a tireoide, adrenais e pâncreas. Isso é fundamental. Todo doente que chega no seu consultório, ele vem com queixa de fadiga e obesidade. Ele geralmente tem alterações na tireoide, na adrenal e no pâncreas. Então você tem que modular a tríade, retirar metais tóxicos, parasitas e modular depois aquelas coisas que eu falei anteriormente para vocês aí, que é a metilação, a oxidação, a glicação, a inflamação, os hormônios e os anticorpos. Agora, eu estou falando agora aqui, já que estamos falando de hormônio, de déficit hormonal. Tá? É interessante isso que eu coloco aqui. Vamos comparar aqui, é muito interessante, o seu organismo humano com a conta bancária que você tem no banco. Como é que você vai fazer a manutenção da saúde dessa conta que você tem no banco? Como é que você vai fazer? Vai depender do fluxo de saque e depósito que você coloca na sua conta. Tá bom? Então, o organismo humano é igual a uma conta bancária. Que você vai fazer nessa conta bancária depósitos e saques. No começo, você faz depósito ou faz saques? Até 20 anos. Só faz depósito. Só tem anabolismo. Anabolismo você só aumenta. Você só aumenta, você só está ganhando,
E entre os 20 e os 30 anos? Aí é um equilíbrio entre os saques e os depósitos. Veja bem, estou fazendo uma conotação aqui, uma comparação da sua conta bancária com seus depósitos e seus saques, tá bom? Entre os 20 e 30 anos, você vai ter um equilíbrio entre saques e depósitos. Aí você está no ápice da sua capacidade física, mental e intelectual. Agora, minha gente, após os 30 anos, você só vai sacar. Só saque. Isso é catabolismo. Você vai perder. Você vai descer a ladeira. Tá bom? Isso em medicina convencional chama-se envelhecimento. Em medicina anti-aging, que é muito usada nos Estados Unidos, chama-se maciço declínio hormonal. Certo? O hormônio é a grande cereja do bolo. Eu costumo dizer que tudo termina em hormônio. Tá? Nós envelhecemos porque perdemos hormônio e não perdemos hormônio porque envelhecemos. Guarde isso, é muito importante. Então aqui eu já falei, ó, a mulher tem um marcador que é a menopausa. O homem, a transição entre a deficiência, a suficiência e a insuficiência hormonal, na mulher é pouco tempo aí, tá? De 1 a 2 anos. No homem a transição é lenta, demora até 15 anos. Então as manifestações clínicas nessa época aí, que eu falei para você, déficit de memória, não estou com muita vontade de fazer as coisas, não estou sem força, estou sem vontade, isso aí são confundidos com coisas normais do envelhecimento. Tudo isso é confundido, ele está ficando velho, tá bom? Então aqui mais uma vez eu coloco, os hormônios não diminuem porque envelhecemos, nós envelhecemos por falta de hormônios. Agora, olha bem também como é importante isso aqui, a homeostase hormonal e o reequilíbrio hormonal, certo? Todo mundo envelhece num ritmo e numa velocidade igual? Não, completamente diferente. Cada um envelhece num ritmo e velocidade individual completamente diferente. Isso chama-se idade cronológica e idade biológica. O que é idade cronológica? Idade cronológica é a idade da sua carteira de identidade, certo? A sua idade biológica é a idade da sua... Tem gente que tem a idade cronológica. Eu conheço um amigo meu, por exemplo, ele tem 56, quando ele tinha 52 anos, enfim, você pode ter com 56 anos de idade cronológica, com a sua idade biológica pode ser de 31, 32 anos. E você pode ter o contrário, você pode ter uma idade cronológica de 31, 35 anos, com a idade biológica de 70, 80 anos, tá? A partir de 50 anos, para quem come muito açúcar e faz dieta com muito carboidrato, tá todo mundo, esses velhos, aqui no Brasil tá todo mundo gaga. Você vai no Japão, na ilha de Okinawa, você pega lá gente de 120 lá andando de bicicleta, lutando judô, tá entendendo? E são pessoas idosas e respeitadas pelos mais jovens, tá bom? Porque são pessoas que têm a mente boa, sabe? Tá cheio, você entra na internet que você vai ver isso aí. Gente de 110, 120 anos lutando judô. Tá bom? Então, em relação a isso que eu falei, pode haver 40 anos de variação biológica. É muita coisa, né, minha gente? Então, o envelhecimento, ninguém está querendo fazer melhor, nós vamos fazer rejuvenescimento aqui. Ninguém está fazendo rejuvenescimento e nem vai fazer rejuvenescimento, e nós evitamos esses termos, tá? O envelhecimento é inevitável. O que a gente quer dizer é o seguinte, é que a velocidade e a intensidade deste envelhecimento pode ser controlada pelo que sabemos da ciência. Uma homeostase hormonal bioidêntica bem feita, uma atividade física, uma boa nutrição, um exercício, uma boa meditação, uma yoga, uma boa respiração. Nós vamos ver isso aqui. Lembra daquele programa que eu falei no começo lá? Guardem bem esse tema aqui, programa de manutenção preventiva. Nós vamos falar disso aqui posteriormente, logo em seguida, isso aqui. Tá bom? Então aqui, ó, mais uma vez. Olha como o hormônio é importante. Os hormônios, são o grande promotor de excelência metabólica. São os mensageiros químicos de todo o processo de reparação e síntese de proteínas que controlam a renovação e reparação celular.
tá? Com a homeostase hormonal, não vamos manter as pessoas eternamente jovens. Nós não queremos fazer isso, tá? Mas o que a gente pode fazer, tá? Você poderá, entretanto, envelhecer em um nível mais lento e mais controlado, numa velocidade e intensidade menor, que poderá o quê? Reverter ou até recuperar algumas funções que já tinham sido perdidas ao longo do tempo. É isso que a gente está querendo passar para você, tá bom? Outra coisa, o que os hormônios podem gerar? Muitas coisas, minha gente. Eu botei bastante coisa aqui, ó. Melhor atividade mental, maior lucidez, mais hipertrofia muscular, certo? Menos risco de doenças, menos gordura, bem-estar mental, mais agilidade intelectual, menos depressão, melhor qualidade de vida, mais felicidade, mais capacidade de exercer atividades profissionais, tá? Então os hormônios podem gerar isso tudo aí. Se os hormônios, agora, veja bem, olha que não é um contrassenso, mas eu vou falar isso aqui. Se os hormônios são os moduladores da reparação e renovação celular, conforme nós falamos anteriormente, o que a natureza faz com a gente? Infelizmente, é aquilo que eu já falei para vocês. A partir dos 30 anos, ela começa sorrateiramente a desligar os botões onde os hormônios são produzidos. E o nosso catabolismo, lembra que eu falei de anabolismo e catabolismo? Vai sendo maior que o nosso anabolismo. Daí, envelhecimento. Então, olha, a partir dos 30 anos, começa sorrateiramente. Lembra que eu falei que demora 15 anos no homem? Demora. Sorrateiramente, esses botões vão sendo desligados onde esses hormônios são produzidos. Tá bom? Fazendo com que o catabolismo seja maior que o anabolismo. Quer dizer, você vai perder mais, você vai descer a ladeira, tá? Vamos para frente. Outra coisa que quero deixar bem claro, com a modulação hormonal ou com a homeostase hormonal, não vamos manter as pessoas eternamente jovens. Isso aqui nós já falamos, eu quero recordar novamente. Entretanto, você poderá envelhecer em um nível mais lento e mais controlado, numa velocidade e intensidade menor, que poderá reverter ou recuperar algumas funções que você já tinha perdido ao longo do tempo. Ok? Outra coisa que eu quero falar aqui são as drogas, que elas podem interferir no processo de envelhecimento, porque as drogas são alimentos que podem interferir no processo de envelhecimento. Isso é denominado dieta em zona de equilíbrio hormonal. E nós vamos falar aqui de duas dietas, a dieta paleo ou paleolítica, que foi usada nos nossos ancestrais aí há 10, 15, 20 mil anos atrás, e a dieta ocidental. Eu vou mostrar a foto aqui de um macaco, dois macacos, um que fez uma dieta paleo, outro que fez uma dieta ocidental. Você sabe que a dieta ocidental, que os americanos que fizeram tudo isso aí, prepararam tudo isso aí para nós, e o brasileiro copiou isso tudo do americano e ficou todo mundo doente com essa dieta ocidental, que é 70%, gente, 70% de carboidrato, 15% de gordura e 15% de proteína. Só de você fazer 40%, a dieta ocidental, só de você fazer 40% de carboidrato, 30% de proteína e 30% de gordura, você já vai melhorar muito, 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 muito. Mas a dieta ocidental clássica é 70% de carboidrato, 15% de gordura e 15% realmente de carboidrato. Isso aí realmente vai acabar com você. E a dieta paleo, você fica às vezes até sem comer, porque naquela ocasião o ancestral, o nosso ancestral, ele tinha estresse também naquela ocasião, eu já falei isso para você. Ele andava 20 km por dia ou corria de bicho, certo? Corria, tá? E às vezes ele ficava sem caça, porque ele pescava e caçava, ele era nômade, tá? E ficava às vezes 3, 4 dias sem comer, tá bom? E hoje fala que você tem que comer de 3 em 3 horas, de 10 vezes por dia. Então, isso não tem livro nenhum isso aí, tá bom? Isso aí é outra coisa, nós não vamos falar aqui agora, tá bom? Então, a transição entre a suficiência e a insuficiência hormonal do homem e a mulher é diferente. Guardem isso, tá bom? O homem envelhece, o homem a partir dos 30 anos. A mulher já lá nos seus 45 anos, que a transição é menor. E a população do Brasil está envelhecendo? Estou perguntando isso aqui para você. Não é só do Brasil, não.
Os pacientes em todo o planeta estão envelhecendo mais rapidamente e com mais doenças degenerativas. É o que eu falei e já volto a falar, eu falo sempre isso aqui. Não existe hoje ninguém mais saudável. Está todo mundo doente. Eu volto sempre a insistir nisso aqui, tá bom? Em 40 anos, só para vocês terem uma noção, o Brasil terá 1/3 da população de idosos. E agora eu vou falar aqui, ó. Já falei do programa de manutenção preventiva, para começar, eu vou falar disso aqui, vou falar do programa da manutenção preventiva, mas isso aqui já é um início. O melhor programa para prevenção de doença. Aqui já é mais de prevenção de doença. Depois nós vamos falar do programa de manutenção preventiva. Aqui começa a nutrição, atividade física, o manuseio do estresse, o controle do peso e o reequilíbrio hormonal. Eu acho que isso aí todos vocês já sabem. O mais importante para mim aqui são todos, tá? A nutrição é importante, a atividade física é importante. O estresse, para mim, eu acho que é o mais importante, porque o estresse é o grande ceifador de vidas. O estresse, ele mata você, certo? O excesso de estresse mata e a falta de estresse mata também você, tá? O controle do peso e o reequilíbrio hormonal. Tá aqui, ó, o estresse e o sedentarismo podem impactar, eu coloquei em 10 anos aqui, mas eu tenho pesquisas aí falando até de 40 anos, eu acho muito, tá? Certo? Mas o estresse e o sedentarismo podem impactar, no mínimo, em 10 anos, a menos do que está programado no seu genoma. Então, o estresse e o sedentarismo, para mim, são os principais que você tem que realmente resolver disso aí. E a gente dá uma notícia boa para vocês, que vocês podem diminuir o envelhecimento mesmo com 70 anos. Tá bom? Aqui eu estou colocando uma foto de duas pessoas, uma mulher e um homem. Veja bem, essa mulher eu a conheci no Guarujá, porque ela foi consultar com um colega meu que era ortopedista. Ela teve, eu acho que foi um mau jeito no calcanhar, e ela colocou lá uma botinha engessada com esse colega meu, e eu a conheci, foi a Brigitte Bardot. Essa mulher era símbolo sexual, cansei de ver filme dela. Ela devia ter seus 20 anos, ela deve ter uns 7 anos mais velha que eu só, tá? Eu devia ter meus 12 anos, não saía de cinema, eu morava em frente ao cinema, no Rio, tá? Então tá aqui o declínio hormonal e envelhecimento. Olha a Brigitte Bardot antes, essa mulher era linda, linda, atriz, ex-atriz, era símbolo sexual nos anos 50 e 60. Olha a cara dela, ela era novinha aí, hoje ela está desse jeito. Você acha que essa mulher fez alguma coisa aqui de nutrição, atividade física? Ela se propôs a fazer alguma coisa anti-envelhecimento para ela aí? Ela fez alguma programa de manutenção preventiva, mas ela mesmo falou para ela, eu li a respeito dela, ela falou que ela vai envelhecer do jeito que ela veio ao mundo. E essa mulher é uma grande defensora dos bichos, sabe? Ela cria muito bicho, mas infelizmente ela ficou desse jeito. Ela está gorda e ela está realmente bem envelhecida, tá? Ela tem 7 anos a mais que eu só. Ela não tem, acho que nem 7 anos a mais que eu, porque ela tinha uns 20 anos, eu tinha mais ou menos isso aí, uns 7 anos. Agora eu vou botar aqui, ó, esse homem aqui, que é o Bob Del Montic. Esse cara é um médico, esse senhor aqui é um médico da Califórnia. Aqui tem uma foto com 67 anos. Olha, ele já tinha o corpo, olha o corpo desse homem. Aqui é o contrário, né? Eu estou colocando um anti-envelhecimento. E ele falou que com 67 anos, ele ia, quando chegasse com 80 anos, ele ia fazer um anti-envelhecimento. Ele ia ficar com um corpo mais jovem do que ele tinha quando ele tinha 67 anos. E aqui está o corpo, aqui está o Bob Del Montic aos 80 anos, aos 67 anos e 80 anos. Olha esse homem com 80 anos, ele não tem gordura, gente. Aqui com 67 anos ele ainda tinha um pouco de gordura, certo? Olha, ele não tem gordura nenhuma, esse homem tem 80 anos, já passou de 80 anos já. Aqui está o anti-envelhecimento e aqui está o declínio hormonal, o envelhecimento. Infelizmente, com essa grande artista, essa mulher lindíssima, maravilhosa, que foi a grande Brigitte Bardot. Aí aqui está, ó, estou colocando aqui o envelhecimento fisiológico, essas pessoas que estão aqui magrinhas, né? E estão lá os barrigudinhos, né? Que começa a ficar barrigudinho a partir dos seus 30 anos, na terceira foto lá de cima, ó. Gente, vocês podem fazer isso aqui, isso pode acontecer? Vocês podem fazer esse envelhecimento ficar fisiológico? Lógico que pode.
Vocês podem fazer, fazendo tudo aquilo que eu falei, tem nutrição, atividade física, tudo aquilo que eu já falei para vocês aí, certo? Tá? Então vocês podem notar aqui, ó, a parte de cima. Procura ver bem, a terceira foto já começa a formar essa barriguinha. E quanto mais barrigudo, quanto mais velho, mais barrigudo ele vai ficando. Olha a falta de testosterona que faz. A falta de testosterona aumenta, a diminuição da testosterona aumenta uma enzima chamada 5-alfa-redutase, aumenta uma enzima chamada DHT, dehidrotestosterona, que é 5 vezes mais potente do que a testosterona. Quando a testosterona cai, ela aumenta essa 5-dehidrotestosterona, que é 5 vezes mais forte, potente que a testosterona. E, infelizmente, ela faz 3 coisas que ninguém gosta. Certo? Ela deixa você careca, tá lá, ó, fica careca, certo? Ela deixa você com gordura na barriga, aquela famosa barriguinha de chope que tá aí, tá? E ela deixa você com aumento da próstata também, tá bom? E a falta de testosterona, o QI cai. Por que cai o QI? Porque você tem receptor de testosterona aqui no cérebro. Tá? Por que o coração fica mais fraco? Porque você tem receptor de testosterona, principalmente no coração. Tá? Por que diminui a massa muscular e aumenta o risco de osteoporose? Porque eu já falei para vocês que vocês têm receptor de testosterona no osso e nos músculos. Tá bom? E o aumento do câncer de próstata, quem faz é o estrogênio. Porque com o tempo o homem diminui a testosterona, ele aumenta uma enzima no fígado chamada aromatase, que transforma essa testosterona numa enzima chamada, transforma a testosterona, no fígado numa enzima chamada aromatase, que aumenta o estrogênio. Esse estrogênio, infelizmente, eu vou falar posteriormente dele em predominância estrogênica, que é a última coisa que uma mulher precisa na vida é de ter estrogênio, certo? E ela enche a cara de anticoncepcional durante 20 anos. É uma pena. Essas pessoas elas não sabem o mal que estão causando para elas usando anticoncepcional. Certo? Porque é puro estrogênio. O estrogênio que dá câncer de próstata no homem. Isso ele faz no homem. Você não sabe o que faz na mulher. Eu vou falar um pouco mais para frente. Tá bom? Então tudo isso aqui é deficiência de testosterona. Pode melhorar tudo isso aí? Pode. Com tudo aquilo que eu já falei de nutrição, atividade física e também a modulação hormonal ou a homeostase hormonal, que seria melhor, tá bom? Então você pode ficar muito bem com esse envelhecimento fisiológico sem ficar com aquela barriga horrorosa lá de cima, tá bom? E ninguém gosta. E fica careca, barrigudo, com adenoma de próstata, certo? É o que todo mundo fala, vai ficar fazendo xixi na ponta do sapato, certo? Porque o adenoma de próstata comprime a bexiga e ele começa a urinar gota a gota. É horrível isso aí. Aqui, ó, é a foto que eu falei para você que eu ia trazer dos 2 macacos. Veja bem, a foto do canto do Owen, certo? Os alimentos são drogas que podem interferir no processo de envelhecimento. Olha a dieta ocidental clássica e a dieta paleolítica que eu falei. Esse canto que está aqui do lado esquerdo, direito de vocês aí, do meu esquerdo, olha a pele dele. Isso aqui foi depois de um follow-up de 20 anos. Olha a pele como é que ficou. Ele fez uma dieta ocidental clássica. Olha esse outro, a pele dele que fez uma dieta paleolítica. Então, os alimentos são drogas que podem interferir no processo de envelhecimento. Por isso que a gente falou de nutrição, atividade física, sedentarismo, controle do estresse, diminuição do cortisol, uma série de outras coisas. Tá? Vamos para frente. Prevenir é melhor que remediar. Aqui tem estilos de vida. Olha o programa de manutenção preventiva. Nós vamos falar para vocês quais são os estilos de vida e agora nós vamos falar para vocês também o programa de manutenção preventiva. E olha o que faz o estilo de vida e o programa de manutenção preventiva. É o grande fator que norteia a longevidade e prevenção de doenças relacionadas à idade. Isso impacta, minha gente, só para vocês terem uma noção, em 65% em nossa longevidade. Então nós vamos falar agora estilos de vida e programação de manutenção preventiva. Quais são os estilos de vida?
controle do estresse. Aqui eu coloco yoga, meditação, respiração. Muita gente fala que o yoga é o melhor. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você tem vontade. De repente você, eu não vou fazer nem yoga, nem meditação, nem respiração. Eu vou fazer uma respiração, você puxando bem o ar com a boca aberta, soltando com a boca fechada e soltando com a boca aberta, fazer umas 10 respirações por dia, você não tem noção de como você fica relaxado. Você aumenta a dinâmica do seu coração, que é uma coisa impressionante. E a atividade elétrica do coração é 100, acho que é 1000 vezes maior do que a do seu cérebro, entendeu? Você aumenta a dinâmica do coração com essa respiração, é uma coisa impressionante. Tem gente que não gosta de fazer meditação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a meditação mudou a minha vida. Eu, depois que comecei a fazer meditação, já tem algum tempo, eu sou uma pessoa extremamente calma, eu já falei isso aqui, certo? Eu não penso no passado, não penso no futuro, eu só penso no agora. Nós temos que fazer o hoje, o ontem já passou, o amanhã é o amanhã, esqueça o amanhã. Programe-se para hoje, certo? E pense positivo. Certo? Porque o que você vai pensar hoje, você vai ganhar amanhã com bastante coisa boa. Se você pensar coisa boa hoje, se você pensar coisa boa ruim hoje, o dia de amanhã vai ser ruim. Então tem gente que gosta de yoga e é um excelente relaxamento. Dá um excelente relaxamento. A meditação, nós vamos falar disso aqui mais para frente, de pesquisas de Harvard, tá bom? Que cientistas de Harvard falam sobre meditação. Só que para mim a meditação mudou meu cérebro e me deixa relaxado, completamente relaxado. Eu faço meditação às vezes 2 horas por dia, 1 hora cedo e 1 hora à noite. Tá? É até muito, 20 minutos de meditação já está ótimo. Atividade física, eu já falei, o homem paleolítico andava ou corria 20 quilômetros por dia. Nós ficamos 20 quilômetros para andar a nossa vida inteira. Tem gente que não faz nada, tá bom? Quem faz atividade física está saindo na frente, tá bom? E o sono, minha gente, tá? Todo mundo tem doença crônica porque não tem sono REM. Eu vou explicar o que é o sono REM e o sono NREM, que não é REM, que é as primeiras 4 fases do sono, tá? Então, o sono para mim é um dos melhores remédios, se não o melhor remédio. Quem dorme mal tem doença crônica degenerativa, fica doente. O sono é muito importante. Aumenta a capacidade metabólica basal, a produção de hormônio, tudo. A drenagem linfática das suas toxinas é tudo feita durante o sono, certo? Você não tem sistema linfático do seu sistema nervoso central. Tudo você vai fazer se você tiver um bom sono. Você vai drenar todas essas toxinas, tá? A fase REM do sono é a fase que você descansa realmente. Você tem as primeiras 4 fases, que é o REM, que não é REM, chama-se NREM. O REM é de rapid, rápido, é de eye, de olhos, e M de movimento, é rapid eye movement, é o movimento repetitivo dos olhos. Se você for fazer um eletroencefalograma nessa hora, você vai ver que você vai ter ondas cerebrais como se você tivesse acordado. Você tem ondas cerebrais como se tivesse acordado e você tem movimentos repetitivos do olho. Por isso é que é REM, é Rapid Eye Movement, movimentos repetitivos do olho, tá bom? Só que é o sono reparador, é o melhor sono, é o sono que você está bem relaxado. Mas você tem isso aí, você tem movimentos repetitivos do olho e você tem atividade cerebral, elétrica cerebral, muito grande no eletroencefalograma. Tá bom? Então, um bom sono para vocês, tá bom? É um remédio fantástico. Aqui eu já falei, o estresse é o grande ceifador de vidas, pois produz intensa ação endógena catabólica. É catabolismo que eles faz destruição, alterando os níveis endógenos dos hormônios que aceleram a destruição celular. Olha o que o estresse faz, tá bom? E agora tem o programa de manutenção preventiva. O que eu coloco aqui? Algumas coisas. Primeiro, o programa de nutrição. Olha, eu coloco sal refinado, açúcar, leite, glúten e carboidrato. Gente, se vocês puderem tirar isso aqui da vida de vocês, vocês vão dar anos à sua vida e vida a seus anos. Vocês não têm noção
do que o açúcar é o alimento mais inflamatório que existe na face da Terra. Qualquer açúcar é açúcar. Certo? Vocês quiserem... Por que vocês não tomam as coisas sem açúcar? Vocês com 21 dias vocês vão se adaptar. Conheço uma porção de amigo meu que toma café sem açúcar, tudo sem açúcar. É uma questão de se adaptar. Se você não quiser, se você quiser botar um pouco de açúcar, eu aconselho você usar aí o stevia ou stevia. Agora tome cuidado com o stevia, que agora ele vem aí cheio com ciclamato, com uma série de coisas junto com o stevia. Toma, você tem que ler, tá? O stevia você pode usar, ou então o stevita, que você pode comprar aí em algumas farmácias, em alguns supermercados. Mas, de preferência, não usar açúcar nenhum, hipótese alguma. O leite envelhece. O leite dá câncer. O leite dá câncer de mama e câncer de próstata. O leite tem 59 tipos de hormônio, tá? O leite tem pus. Você pensa que ele vai tirar leite da vaca? A vaca está prenha, está tirando leite para dar mais leite, toda a vaca está prenha. Quando ela acaba de ganhar o neném, essa vaca já está prenha novamente. Tá? Ela recebe uma série de hormônios, uma série de antibióticos. Essa vaca que vive 6 anos, geralmente, que tira leite 6 anos, acho que o tempo de vida dela é 25 anos, ela tira geralmente 5, 6 litros de leite por dia, e chegam a tirar aí essas vacas que dão leite, acho que 250 litros por dia. Essa vaca, com 6 anos eles sacrificam essas vacas, elas vão para o corte. É uma pena, né? Então o leite, glúten, vocês pensam que o glúten só dá problema no intestino? Vocês não têm noção o que o glúten faz no seu sistema reprodutivo? Casal que não tem filho, tira o glúten, tá? O glúten acaba com o teu espermatozoide, acaba com tudo. O glúten irrita o teu sistema nervoso central. O glúten dá problema mais ainda, é neurotóxico. Tá? Não dá problema só no intestino, não, principalmente no sistema nervoso central. Tá? E carboidrato é um negócio que vai deixar você gagar bem mais cedo. Tá? O sal refinado, se você puder trocar, o sal refinado é veneno, tá? É cloreto de sódio. Tá? Se você puder trocar por um sal marinho, eu não vou entrar aqui em detalhes, se você vai comprar sal rosa do Himalaia, se você vai comprar o sal lá de Mossoró, que é o sal, a flor de sal, você tem que comprar um sal marinho. Tá? Agora você não vai me comprar sal marinho refinado, porque tem sal marinho refinado, tá bom? É sal marinho, não é sal refinado. Isso aqui é o primeiro programa de nutrição. Bom para o segundo, controle do estresse. Mais uma vez está aí, ó. O estresse o quê? Que ele aumenta o cortisol. O cortisol acaba com você. O cortisol aumenta a tua glicose, aumenta a tua insulina, que aumenta a tua resistência insulínica. Você com aumento de resistência insulínica, você vai viver menos, tá? O cortisol diminui a sua leptina, que é o hormônio que tira a tua fome, e aumenta a sua grelina, que é o hormônio que faz você comer mais. O cortisol vai fazer você ficar com fadiga adrenal quando você tem excesso de cortisol. Certo? Você começa a produzir muito cortisol, você vai ter problema, você não vai dormir direito, você vai ter cortisol aumentado durante a madrugada, você não vai dormir direito. E com o tempo, depois, tem aquela fase adaptativa, geral de adaptação, que eu já falei anteriormente, tá? Que você vai se adaptando, vai chegando uma hora que você não vai ter mais cortisol, e você ficar 2 dias sem cortisol, sabe o que acontece com você? Você vai morrer. Você não consegue ficar sem cortisol. E quando você ficar em fadiga adrenal, você não vai conseguir levantar da cama. Você vai parar no psiquiatra e vai tomar remédio. E o fluoxetina, que é o pior, que tem flúor, e vai desenvolver um hipotiroidismo ainda. E eu vou dizer uma coisa para você. De cada 5 pacientes que vai fazer exame de cortisol na saliva, você tem que fazer cedo da tarde, à noite, de madrugada. Eu já falei isso, já comentei, não vou recomendar. De 5, 4 tem fadiga adrenal. É muita coisa, né? Ó, eu estou para dizer que daqui a um tempo, 5 exames que você vai fazer, 5 pacientes, os 5 vão ter fadiga adrenal. Fadiga é falta, é exaustão adrenal. Você produziu tanto, ficou tanto tenso, preocupado, né? Preocupado, não sei com o quê. Isso é falta de fé. Preocupação é falta de fé. Aí vem estresse, ansiedade, ensino do pânico, é tudo uma sequência, né, que vem disso aí, tá bom? Então, exaustão adrenal é que é a falta, a fadiga adrenal. É a falta total ou quase total do cortisol. Total não pode ser, que senão você morre. Mas eu já vi cortisol de 2, de 3, de 4, de 5, de 9. Cortisol normalmente
de manhã ele bate 25, tá? Eu já vi cortisol de 9, de 8, cortisol de 5, bem baixo. Aqui vem o terceiro, o modelo mental. Gente, cultivar bons amigos é muito importante. Ter bons relacionamentos é bom e importante. Certo? Atitudes positivas, pensamentos positivos, eu já falei isso aí. Se você pensar positivo, você só vai colher coisa positiva. Tá bom? Isso já está. Nós vamos falar do PNEI daqui a pouco. Vocês vão ver a relação que tem o que você pensa com o seu sistema imune. A alteração que pode causar um pensamento negativo, uma depressão que você tem, o que pode refletir isso aí no seu sistema imune. E aqui eu falo da ocitocina, gente. Ocitocina é um hormônio que a mulher produz, quando vai ter filho, a ocitocina aumenta a produção de leite, é um hormônio que deixa você com mais sociabilidade. São esses pacientes assim muito introspectivos, são pacientes que conversam pouco, têm dificuldade de fazer amigos. Eles podem usar a ocitocina aí numa base de 40 a 60 unidades por dia sublingual, isso melhora muito a sociabilidade. A ocitocina é o hormônio considerado o hormônio do amor. É gente que gosta de gente, tá bom? Outra coisa, a ocitocina melhora muito essas mulheres que tomam muito anticoncepcional, 20 anos, não precisa nem 20 anos, acho que 5 anos. Essa mulher tem libido. 80% das mulheres que eu conheço tem libido, porque tomam anticoncepcional, tira completamente a libido da mulher no anticoncepcional. Você sabia? Além de diminuir a B9, a B12 e a coenzima Q10, que são 3 coisas fundamentais. Uma para produzir mitocôndria e a outra para metilar teu cérebro. Tá bom? Então, a ocitocina é excelente. E outra coisa que eu ia dizer, as pessoas que têm problema de frigidez, se você tomar ocitocina, você pode ter, às vezes, 10... Eu estou falando sério. Isso aumenta a quantidade de orgasmo que você vai ter. A ocitocina também faz isso, tá bom? Ela melhora muito, bastante. Por isso que ela é chamado o hormônio do amor. Aquele cara que você paquerou, que você gostou, que você olhou, aquele olhar lá, né, meio maroto, que você gostou, que você se apaixonou, aquilo ali é a ocitocina sua que aumentou no seu sangue, tá bom? É que você se identifica com o seu parceiro, isso é a ocitocina que faz isso, tá bom? Então vamos para frente. Isso aqui é o modelo mental. Homeostase hormonal, aqui eu falo, tudo termina em hormônio, já falei isso aí, né? Os hormônios não diminuem porque envelhecemos, nós envelhecemos por falta de hormônios. Esse é o programa de manutenção preventiva. O controle da obesidade, mais uma vez eu estou mostrando aqui a foto do canto do homem, tá? Aquele que fez a dieta ocidental e aquele que fez a dieta paleolítica, olha a diferença aqui, tá bom? Os hormônios devem ser dosados todos na saliva e não no sangue. Eu já expliquei por quê. Perfil hormonal salivar. Todos os hormônios são e devem ser... você pode pedir como perfil hormonal salivar. Todos os hormônios têm que ser dosados na saliva. Tá bom? Aqui é um ciclo menstrual em que eu coloco aqui as duas fases do ciclo, a fase estrogênica e a fase de progesterona. Vocês vão ver que a primeira fase é a fase estrogênica, que é a fase proliferativa, tá bom? Em que o estrogênio vai soltar um óvulo aí, que você vai ovular aí no 15º dia. Isso aqui estou mostrando um ciclo de 30 dias, que pode ser de 28 dias. Geralmente de 28 você ovula no 14º. Esse de 30 você ovula no 15º. Então você tem a fase do estrogênio, que é a fase proliferativa, tá? Que é o ciclo menstrual. Depois, isso vai até antes da ovulação, que é a fase estrogênica proliferativa. Depois você começa a produzir progesterona a partir do 2º ciclo. E a progesterona é o grande hormônio que toda mulher devia ter, e não o estrogênio. Eu vou explicar por quê. Tá bom? Mais para frente aqui. Aqui está as dosagens de estradiol, que vocês devem ter. Quanto menos estrona, melhor, porque a estrona dá câncer. A testosterona total, isso aqui é no sangue, dosagem no sangue. Olha o SHBG que eu falei aí. O DEA-sulfato é dosado no sangue. O DEA é dosado na saliva. Aqui é dosagem do sangue. Essa testosterona total, minha gente, ela não é medida, ela é calculada. Ela não é medida, tá bom? E aqui está a dosagem. E aqui os padrões que a gente gostaria de ter
aqui os normais do lado esquerdo e o ideal seria que está aqui do lado direito, tá bom? Aqui está a testosterona, conforme eu falei, é o SHBG, a testosterona livre que você deve dosar, porque 2% que ela está no sangue e na saliva, e ela no sangue, ela está ligada à albumina, 54%, e está ligada ao SHBG, que eu falei que é o Sex Hormone Binding Globulin, é a globulina ligadora dos hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, 44 com 54, um ligado ao SHBG, a testosterona, e outro ligado à albumina, dá 98, com mais 2 da saliva, que é a forma livre, dá 100%, tá bom? E lá em cima está a dosagem do sangue, 300 a 800 nanogramas por ml. Isso é a testosterona no sangue, tá? A livre você faz na saliva e é apenas 2%. Essa que é a mais importante. Eu coloquei aquele ciclo menstrual lá exatamente para falar o que faz o anticoncepcional para vocês, certo? Essas meninas começam a tomar. Eu fico com dó das mães, porque elas ficam com medo dessas meninas engravidarem. E elas dão sem saber, elas não têm noção. E não tem outra coisa para dar. Porque não vai botar um DIU de cobre, porque eu oriento a botar um DIU de cobre, em vez de você tomar anticoncepcional, não vai botar um DIU de cobre numa criança de 14 anos, que a criança às vezes está virgem. Mas vai dar anticoncepcional porque vai ficar com medo dela engravidar. Aí ela vai tomar de 14 anos, aí vai ficar até 35 anos tomando um anticoncepcional. O que vai acontecer? Aquela segunda fase do ciclo, lá a fase progesterônica, ela forma um negócio chamado corpo lúteo. O corpo lúteo é que produz a progesterona. Progesterona vem de progestare, que faz você prepara o seu útero para você engravidar. Isso vem de progestare, é a fase secretória. Quando você não engravida, aí o endométrio deixa de ser secretor e começa a ficar, você menstrua, ele começa a sangrar e você menstrua. Então você tomando anovulatório, que o anticoncepcional é o anovulatório, quer dizer, você não ovula. Se você não ovula, você não vai produzir progesterona a partir do segundo ciclo, da segunda fase do ciclo, e você não vai produzir corpo lúteo. Você vai cair com 35 anos na fila da fertilização in vitro, porque você não vai conseguir ter filho. Tá bom? Isso hoje é um animal em extinção, por causa desse anticoncepcional. Que na mulher, eu vou falar aqui alguma coisa sobre predominância estrogênica, vocês vão ver o que causa. Vocês não têm noção nenhuma do mal que vocês estão fazendo tomando anticoncepcional. Eu tenho nojo dessa coisa de anticoncepcional. Vocês me perdoem, tá bom? Mas a mulher não deveria. Se você já tem um filho, coloque se você não quer ter filho, coloque um DIU de cobre, tá entendendo? Não tem problema nenhum, que vocês vão ver a maravilha que vocês vão fazer na sua vida, tá bom? A mulher tem perimenopausa a partir dos 35 anos. Por quê? Porque ela não ovula, certo? Ela atrofia o ovário dela. Ela faz uma menopausa química, certo? Aos 35 anos. Ela era uma velha de 70 anos, com 35 anos. Com osteoporose. Eu costumo dizer que a osteoporose é uma doença infantil, certo? Que você se manifesta na idade adulta. Mas é uma idade infantil porque você já começa a ter osteoporose tomando anticoncepcional com 14 anos. Acho que deu para você entender, né? Então a mulher tem perimenopausa, ela já tem uma menopausa a partir dos 35 anos, porque ela toma anticoncepcional, atrofia o ovário dela, ela não ovula, ela vai parar e vai fazer fertilização in vitro. Está cheio isso aí hoje. Cheio de mulher desse jeito. Vamos para frente. Então é o que eu falei, não ovulando não tem progesterona e ovário atrofia. Tá? Aqui tem novamente as taxas que eu falei para vocês aí, tá bom? Então está repetindo isso aí, esse slide está repetindo. Para falarmos de perfil hormonal, nós temos que falar de outra coisa. Então nós já falamos aí da submetilação, da oxidação, da glicação, da inflamação, dos anticorpos, dos hormônios, que é a cereja do bolo. Nós já falamos aí da detoxificação dos metais tóxicos parasitas, a detoxificação, a drenagem do fígado, a drenagem dos rins, a drenagem dos linfáticos, a detoxificação do intestino, o tratamento da disbiose intestinal. Além disso, para falarmos de perfil hormonal salivar, tratamento do déficit dos hormônios, tanto masculino quanto feminino,
nós temos que falar numa coisa chamada repolarização do potencial transmembrana celular. Lembra que eu falei que toda célula tem um potencial elétrico, que a célula é comparada como um computador, que tem um potencial elétrico, que tem um hardware, que tem um software, e que tem uma potência, que tem um potencial elétrico, que tem uma parte de elétrica, que se acabar, acaba a célula, morre a célula precisa ter esse potencial elétrico para ela poder se repolarizar ou se polarizar. Então presta bem atenção, o que é polarização celular? Você vai polarizar a sua célula quando você tiver isso aqui. Quando você colocar o seu sódio entre 130... Gente, isso aqui é fundamental para você polarizar a célula. Se você não polarizar a célula, você não vai ter troca celular, você não vai ter troca o sangue oferece nutrientes à célula, a célula se alimenta daqueles nutrientes, certo? Depois elimina esses nutrientes. Se você não tiver uma polarização dessa célula, você não vai ter esse intercâmbio de sangue com célula, não vai ter isso, porque ela não vai se polarizar. Para isso você tem que ter o sódio entre 137 e 138 miliequivalentes. Pode guardar isso, hein? Isso aqui você tem que decorar. O potássio, o sódio geralmente é extracelular, ele está fora. Eu vou mostrar com uma figura já para vocês. O sódio tem que estar fora. O sódio, para polarizar a membrana, ele tem que estar fora. Se ele aumentar muito fora, ele passa para dentro da célula e despolariza a membrana. Então, o potássio, sim, que tem que estar dentro da célula junto com o magnésio. O potássio tem que estar entre 4,5 e 5,5 miliequivalente, e o magnésio tem que estar entre 2 ou 2,1 a 2,4, certo? E eu ainda coloco aqui que depois nós temos que reestruturar a água citoplasmática com os seguintes medicamentos. Mais para frente, no final de tudo, eu vou explicar para vocês como é importante a reestruturação da água citoplasmática. Essa reestruturação da água citoplasmática nada mais é do que o citoplasma da célula ficar cheio de líquido. Quando a célula vai envelhecer, tá entendendo? Ela perde esse líquido, ela se torna murcha, tá entendendo? Ela fica, o protoplasma ou o citoplasma fica mais denso, as trocas celulares deixam de existir, o paciente vai envelhecer e vai ficar flácido. Para isso aqui, todo paciente crônico que tem doença crônica, ele não tem reestruturação da água citoplasmática. Ele precisa desses seguintes elementos que tem aqui embaixo: trimetilglicina, L-taurina, mio-inositol e o óxido de silício inorgânico. Tá bom? As dosagens estão aqui, usar uma vez ao dia por 45 dias. Toda vez que você tiver um paciente, e todo paciente que chega ao seu consultório está doente, que seu paciente tiver doença crônica, a primeira coisa que você tem que fazer é reestruturar a água citoplasmática dele. Mais para frente, bem no finalzinho, eu acho que é o último slide, vocês vão entender bem melhor ainda como é importante a reestruturação da água citoplasmática. Mas lembre-se bem que citoplasma é que está dentro da célula, que engloba toda a célula. E o citoplasma ele tem que estar cheio de líquido, certo? E essas células têm que estar grandes, bem juntas uma da outra, cheia de líquido. Quando ela começa a perder esse líquido, ela começa a perder essa estruturação, vamos dizer assim, dele, tá? Do citoplasma. Então ela começa a desestruturar esse citoplasma. Essa célula começa a murchar, começa a envelhecer. Então a reestruturação da água citoplasmática é fundamental. E aqui é o que eu falei, ó, tá a célula, está o núcleo no meio, a membrana celular, o citoplasma, você vê que está dentro da célula aí, certo? E o potássio está dentro da célula, o magnésio dentro da célula e o sódio fora da célula. Toda vez que esse sódio estiver acima de 137, 138, esse sódio vai passar para dentro da célula, porque ele está além, certo, do que ele deveria ter de miliequivalente, 117, 138. E você vai ver no exame de sangue
conforme eu falei no início, de normalidade estatística e normalidade médica, está tudo errado esses exames de sangue, porque ali mostra para você que pode pegar teu exame de sódio, está lá, ó, sódio, potássio, o sódio está lá de 136, 138, até 146 está o normal. Se você tiver com sódio de 146, esse sódio vai despolarizar essa membrana celular. Gente, eu espero que eu esteja falando bastante devagar, corretamente, para vocês entenderem. Se esse sódio tiver acima de 137, 138, ele vai passar para dentro da célula e vai despolarizar essa membrana celular. Vocês não vão ter trocas, certo? Essa célula vai murchar, essa água citoplasmática vai diminuir, essa célula vai morrer, vai murchar, vai acabar, tá bom? Vai perder o potencial elétrico. Em seguida, eu costumo colocar também aqui, é importante também que o paciente que tem doença crônica, ele tem genes adormecidos na maior parte das doenças crônicas. Você pode fazer a procaína injetável, eu já fiz muito isso aí, tem gente que condena o Conselho Federal de Medicina, tudo que é bom eles proíbem, tá entendendo? Mas a gente pode fazer aqui, eu conheço a opção de colega que faz isso aí. A 2% você pode fazer intramuscular de 8 a 10 ampolas, 2 ou 3 vezes por semana, ou se você não quiser fazer a procaína injetável, hoje até a procaína neural se faz aí com uma série de coisas para tratar aí até problemas dentários, tá bom? Você pode usar a combinação da curcumina, 200 mg, a genisteína e o tanaceto partênio, certo? Que é usado muito para tratar dor de cabeça. E a dosagem está aí, 150 mg. Você pode tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. A dosagem está sempre aqui. O primeiro lá é de 45 dias, esse aqui é só 60 dias. Então você vai fazer a reestruturação da água citoplasmática durante 45 dias, você vai estimular os genes adormecidos, isso aqui, durante 60 dias. O que mais? Vamos colocar aqui. Em seguida, retirar os metais tóxicos, parasitas, modular a submetilação, oxidação, aglicação, inflamação, que costumam apresentar a grande parte dos pacientes, posteriormente verificar se a alteração das adrenais, tireoide, pâncreas, que é aquela tríade 1, que eu falei para vocês no início, que é a porta de entrada da maior parte das doenças do nosso organismo, tá bom? Então, tudo isso vocês têm que ver, tudo isso. Não é só chegar e fazer modulação crônica. Outra visão aqui que a gente tem é, além, eu já falei disso aqui, da submetilação, da oxidação, da glicação, da inflamação, é você ver os anticorpos, você tem que dosar o FAN, o fator antinuclear, de 40 a 60, você já tem uma tendência a ter doença autoimune. E tem que dosar os hormônios todos, porque é a grande cereja do bolo. Tá bom? Aqui está o melhor programa para a prevenção de doenças. O estilo de vida, o controle do estresse, a atividade física, o sono, que nós já falamos tudo isso aí. Tá? Tem mais coisa aqui, vamos falar alguma coisa sobre meditação para vocês que eu prometi. Está aqui o Dr. Andrew Newberg, um neurocientista, professor da Universidade de Pensilvânia. Ele estudou 40 mil pacientes comparando o poder da oração e da meditação. Olha o que ele encontrou. Olha. Melhor linguagem e comportamento, mais dificuldade de ficar doente. Quando ficam doentes, a melhora é mais rápida. Melhora a cognição, a memória, a aprendizagem, diminui a ansiedade e a depressão. Tá? A meditação faz interação e comunicação com as pessoas, melhoram a interação e a comunicação. Tá? Imagens, tipo ressonância, mostram alterações a longo prazo no lobo frontal, relacionado à emoção, à memória e ao sistema límbico. Tá? A emoção, a alteração da química cerebral com aumento dos níveis de serotonina e dopamina. E com isso tudo aí você vai regular o quê? Vai regular seu humor. Tá bom? Ainda tem mais. A meditação, tem esse filme aqui, eu não sei se vocês já assistiram, tem essa aqui é uma história. Ela melhora a saúde mental e física. Isso aqui, a história é o seguinte, o James Hilton era um escritor, que ele escrevia um livro chamado Horizonte Perdido, tá? Que no cinema passou com o nome de Shangri-La, que era o segredo, que era localizado no Vale da Lua, certo? Aí aconteceu o seguinte, foi um avião que foi sequestrado nessa ocasião aí, tinham 4 tripulantes, e ficaram no Tibete nessa ocasião, essa região aí era no Tibete, e lá passou um filme, tá? E o artista principal chamava Conwell, certo? E lá ele descobriu que lá eles tinham um segredo da longevidade.
e que o segredo da longevidade lá deles era o morango, era um berry, e que a primeira refeição deles de manhã era um berry, era um morango, tá bom? Aí tinha um padre capuchinho aí também, que era um mentor espiritual desse pessoal, e que ele dizia que não era só o berry que era o segredo da longevidade que o Conor estava querendo pegar para ele, que era também a respiração profunda, o grande segredo da longevidade. Então tá mais uma vez aí, eu estou colocando aí a respiração profunda para vocês verem, tá bom? Outra coisa que eu coloco aqui, eu coloco vários sites aqui, vários links aqui, se você quiser também, o Bruno J. de Menezes é um sujeito famoso, certo? O desafio de transforme a sua vida em 3 semanas com o poder da oração conectado de 3 etapas. Aqui está o link, quem quiser. Depende muito de como você faz a meditação, tem uma série de maneiras que você pode fazer essa meditação. Eu tenho a minha particular, eu não vou falar isso aqui para vocês, que eu acho que vocês nem têm interesse disso. A minha, eu começo com essa música Reiki aí, Desse Energia ao Coração, que é uma música fantástica, me dá um equilíbrio tremendo. Aí eu começo a minha meditação baseada com essa música Reiki, e o link dela está aqui também, tá bom? Que eu estou mostrando para vocês. Agora tem o neurocientista de Harvard que eu falei para vocês que eu ia falar. A meditação não apenas reduz o estresse, foi o que eu falei. A meditação reduziu o meu estresse, o meu equilíbrio, e ela mudou o meu cérebro, tá? Ele fala exatamente isso. A mim, ela mudou o meu cérebro, certo? Porque hoje eu era um cara que eu fazia, sabe, você tem que fazer um trabalho para daqui a uma semana. Eu fazia o trabalho, no dia anterior eu já tinha feito o trabalho, tinha feito três trabalhos, 4 trabalhos, tudo que me dava para fazer, eu fazia rápido. Hoje não, hoje eu trabalho o dia a dia só, certo? Esqueço o passado para mim já foi, e não estou nem pensando no futuro. Eu estou trabalhando agora eu estou gravando isso para vocês. Acabei de trabalhar até 8 horas em casa, até 7 horas e pouco. Vim para cá, estou gravando isso aqui. Estou só pensando nisso aqui que eu estou falando para vocês. Estou pensando em mais nada. Eu estou me concentrando só nisso aqui que eu estou fazendo para vocês. Antes eu fazia uma confusão danada, fazia tudo ao mesmo tempo. Hoje não, tá bom? Hoje eu sou um cara bastante compenetrado, com bastante tranquilidade. Era um cara muito agitado. Hoje eu sou um cara mais calmo, mais tranquilo. Tá? Faço sempre minha atividade física, e a minha meditação eu não deixo de fazer, tá? Ela realmente mudou o meu cérebro. Ela mudou o meu cérebro e me diminuiu muito o meu estresse. Eu durmo até melhor. E coloco aqui também, porque essa coisa da microbiota intestinal, que é outra coisa que eu acho muito importante. Tem gente que tem depressão por má alimentação, e tem estresse por estresse e depressão, e tudo isso aí, isso aí na verdade é uma sequência. Medo, certo? Que gera ansiedade, que gera estresse, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera síndrome do pânico. É tudo uma sequência. E isso aí está ligado à má alimentação. As pessoas gulosas são desnutridas e têm depressão. Por quê? Porque a microbiota sua, que é um órgão virtual, criado pela Organização Mundial de Saúde há algum tempo atrás, você não vê, mas que existe, ela é uma coisa fundamental, porque toda doença começa e termina praticamente no intestino. E 80% do seu sistema imune está nessa microbiota intestinal. E aquilo ali tem probióticos, que são lactobacilos, que se alimentam daquilo que você come. Tá? Se você come junk food, alimento processado, industrializado e refinado, porcaria, trigo, leite, tudo que inflama seu intestino, além de você não absorver nutrientes, você vai estar dando esse alimento para a tua flora intestinal. E outra coisa, o intestino é um órgão extremamente importante, ele é extremamente inteligente. O intestino é considerado o segundo cérebro. O intestino produz 95% da sua serotonina. Pasmem! 95% da sua serotonina não é o teu cérebro que produz, é o teu intestino. Então, se você comer errado, você não vai ter serotonina. Então, se você não tem serotonina, você vai ter depressão, você vai ter estresse, você vai ter mau humor, você vai ter uma série de coisas. E outra coisa, a serotonina forma melatonina. O que a melatonina faz? Além de deixar você dormindo bem, ela vai tirar todos os radicais livres ali do seu intestino, que é o lugar onde tem mais radical livre, está no intestino, e também do seu cérebro. Olha que coisa maravilhosa, tá bom? Então, por que não comer melhor, né? Alimento processado, esquece supermercado.
vai para a feira, vai para o sítio, vai comer diferente, melhora a sua alimentação. Faz aquela sequenciazinha que eu falei para você, só tira sal refinado, um pouco de carboidrato, faz uma dietinha de vez em quando aí low carb, um pouquinho, às vezes uma cetogênica, tá? Você não tem noção do que um jejum intermitente aí de vez em quando, isso aí é muito bom, vai te ajudar muito, tá? E menos alimento processado, alimento mais natural, que a natureza dá para você, que a natureza dá para você. Então a alimentação ácida cai sua imunidade, cai seu metabolismo, tá bom? Altera sua microbiota intestinal, você produz um quadro de disbiose com impermeabilidade intestinal, com tendência a ter doenças, inclusive aí, autoimunes, com falta de serotonina e melatonina devido à falta de probiótico, devido à falta desses lactobacilos. Bom? E aqui eu estou colocando novamente, eu acho que já falamos isso aqui, eu falei, às vezes eu tenho mania, às vezes me anteceder um pouco. O sono é a hora que você consegue limpar as suas toxinas metabólicas, né? Ele não tem sistema linfático cérebro, certo? Se você fizer isso, se você não tiver um sono bom, você vai envelhecer mais rápido. Porque toda doença crônica, eu já falei, tem alteração do sono. E outra coisa, ninguém dorme bem. Você quer dormir? Eu vou te dar aqui um protocolo para você dormir melhor. Você deve estar querendo, né? Vocês adoram o protocolo, vou te dar aqui mais para frente. Eu acho que tem aqui sim. Vamos aguardar um pouquinho mais. Está aqui, ó. Modulação para um sono reparador. Coloca GABA, 300 miligramas, L-teanina. L-teanina tem no chá verde. Tá? Só que você não vai tomar chá verde à noite, né? Você vai tirar a L-teanina, que está no chá verde, 100 miligramas, 5-HTP, 100 mg, melatonina, 3 mg, e o Phenibut, que é um nootrópico, tá? É um neurotransmissor, é um nootrópico, é um otimizador cerebral, que tem uma potência maior do que o GABA e penetra na membrana hematolicórica. O GABA não penetra. É a grande vantagem do Phenibut, 300 mg. E você toma tudo isso aqui 2 horas antes de deitar. Tem gente que faz isso aqui em cápsula. Eu gosto de usar o GABA em cápsula, a teanina em cápsula e o Phenibut em cápsula. Mas eu gosto de usar a melatonina em sublingual, em pastilhas, certo? Ó, melatonina, eu tomo 6 miligramas por dia. Eu poderia tomar até 9 miligramas, já estou com 73 anos, vou fazer, tá bom? Mas 3 miligramas tem gente que dorme, tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de mais. Tá bom? 5-HTP também eu colocaria, a melhor maneira de você usar é sublingual. A absorção é bem maior. Então eu colocaria o 5-HTP sublingual, a melatonina eu colocaria sublingual, os outros eu colocaria em cápsulas, tá? Você pode tomar aí 2 horas antes de deitar. Você vai ter um sono bem melhor. Outra coisa que eu acho importante é a ashwagandha, porque todo mundo tem estafa adrenal, todo mundo tem aumento de cortisol. A ashwagandha melhora o teu sono noturno, ele modula o teu cortisol. Se você está com cortisol baixo, ele aumenta. Se você está com cortisol alto, ele abaixa. Então, a ashwagandha é outra coisa que eu uso, tá bom? Eu tomo 2 comprimidos de melatonina, 2 pastilhas de 3 miligramas, são 6 miligramas à noite, e tomo 300 miligramas de ashwagandha. Eu tomo 300 miligramas cedo, para eu passar um dia com cortisol pelo menos moderado, não vou dizer que 100%, porque durante o dia você fica com muito, o estresse é normal, tá? E à noite eu tomo também mais 300 miligramas junto com 6 miligramas de melatonina. Estou dizendo alguma coisa aí, se vocês quiserem seguir, vocês podem, se vocês não quiserem também, não tem problema. E aqui, ó, eu estou colocando também, o estresse é fator determinante e presente em todas as doenças, pois altera o funcionamento bioquímico e neurológico, podendo enfraquecer o sistema imune e todos os demais desta divina e fantástica máquina humana. Gente, o sistema imune é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Sem sistema imune, você não tem defesa. Você vai ficar doentinho aí, você vai pegar gripe, fácil, certo? Se você tiver um sistema imune bom, você pode entrar no lugar aí cheio de gente gripado que você não vai ficar gripado, tá bom? O que importa é o seu sistema imune. Se você tem um bom sistema imune, certo? E a alimentação é uma das coisas que vai melhorar muito o seu sistema imune,
certo? Além de outras coisas que nós não vamos entrar aqui em detalhes. Bom, vamos em frente. Aqui eu estou falando do sistema PNEI. Antigamente a gente falava do sistema do NEI System, NEI, que era o neurológico, endocrinológico e imunológico. Hoje já se criou o PNEI, que é o psicológico influenciando no neurológico, influenciando no endocrinológico ou endócrino, influenciando no imunológico ou imune. Hoje não se fala mais de imunológico, se fala imune. Então veja bem, o psicológico eu coloco o pensamento. Se você tem um pensamento, se você entra num quadro depressivo, perdão, isso vai alterar todo o teu sistema imune. Ele vai abaixar. Então, por você pensar e ficar com esse pensamento ruim em depressão, você vai ficar com a doença autoimune, sabia? Você vai estressar o teu sistema imune e você vai ficar com a doença imune. Então, por uma depressão, você pode ter um problema no seu sistema imune, porque isso tudo aqui tem que estar gerando normal, tem que estar equilibrado, certo? O psicológico tem que estar equilibrado com o neurológico, tem que estar equilibrado com o endocrinológico, tem que estar equilibrado com o imunológico. Se você tiver isso aqui bem, você não vai ficar doente também, junto com todas aquelas outras coisas que eu já falei para você anteriormente. Então hoje, não esqueça, o sistema PNEI é muito importante, PNEI, o psicológico influenciando no neurológico. O que é o neurológico? São os nossos neurotransmissores cerebrais, é serotonina, é dopamina, é acetilcolina, tá? É GABA, certo? Que influencia no endocrinológico, que é o endocrinológico? São os nossos hormônios, é a cereja do bolo, que influencia no nosso sistema imune. Onde é que está o sistema imune? Está no intestino, certo? Quem tem desbiose, porque come mal, todo mundo tem problema no intestino. Os chineses já falavam que há 4.000 anos que toda doença começa e termina no intestino. Então é outra coisa também que vocês têm que ver. E quando tem desbiose, fazer aquele tratamento lá dos 4 R's, que eu já falei para vocês, já dei anteriormente para vocês. Então tudo isso vocês têm que ver, tá bom? Aqui está a idade cronológica, a data do nascimento, a idade biológica. Você pode muito bem controlar isso aqui, tá bom? Essa foto. Aqui eu coloco uma fórmulazinha para vocês, que eu sei que vocês adoram fórmula, tá? É uma fórmula de modulação hormonal com IGF-1. O IGF-1 é o fator de crescimento semelhante à insulina. É a somatomedina C, é o hormônio do crescimento. E outros, mas centela asiática ozonizada. O ozônio é uma coisa fantástica que eu coloco junto com a centela asiática. A centela asiática vocês conhecem, que trabalham com estética, com saúde, vocês sabem o valor que tem a centelha asiática em tratamento de celulite, de rejuvenescimento, de uma série de coisas. Então ela vem ozonizada, e o Oxyflower, que é quântica, é um modulador quântico do peróxido de hidrogênio, que é outra coisa importantíssima. Então aqui eu coloco, ó, você pode passar um creme facial, tanto homem quanto mulher, para creme facial, é para creme facial isso aqui, tá? E a fórmula tá aí, ó. Estradiol sempre as doses menores possíveis, Estradiol é a coisa que você tem que usar o mínimo possível, tá? Então aqui está 0,01%, estriol 0,3%, progesterona 0,8%, a hidrocortisona 0,3%, o IGF-1 0,3%, o mandecassosídeo, gente, se vocês não conhecem, o mandecassosídeo é o mesmo nome da centela asiática, só que isso aqui está ozonizado, tá bom? E vocês podem usar o Oxyflower, que vocês encontram na Physioquantic, 50 ml, vocês podem usar local e também sublingual, 20 gotinhas 2 vezes ao dia. Para quem tem uma fórmulazinha para rejuvenescimento aí, entre aspas, tá bom? Tá aí. Outra maneira aqui de vocês fazerem modulação, ó, testosterona base 1 mg, progesterona, esse é o grande hormônio. Olha que eu coloco aqui, olha a quantidade de estradiol que eu coloco aqui, 0,5. Não precisava nem ser 0,5, podia ser 0,25. É o mínimo que você tem que colocar. Pregnenolona é pena, eu vou dar uma notícia ruim para vocês. A pregnenolona, infelizmente, a Anvisa, para variar, tirou a pregnenolona. As farmácias de manipulação estão proibidas de fazer pregnenolona. É uma pena. Mas esperar o quê da Anvisa? Coisa boa você não vai esperar, tá bom?
Mas quem tiver a condição de arrumar a pregnenolona fora, aqui tem uma fórmulazinha para vocês que vocês podem usar. Testosterona base para mulher, ela pode ir de 1 a 2, até 2,5 miligramas você pode colocar. 1 miligrama tá bom, tá? Não precisa passar disso aí. A progesterona é o básico, é o melhor que tem, você tem que usar o maior. A mulher tem que ter 300 vezes mais progesterona do que estrogênio. 300 vezes, para ter uma boa saúde, tem que ter 300 vezes mais progesterona do que estrogênio. Estriol base, 1 miligrama, e o estradiol mínimo, você não precisa nem 0,5. Aqui é 0,25. Uma base Pentravan transdérmico, você pode usar um pump ao acordar, tá? Você pode passar no lugar aqui que não tem, aqui no braço, pode passar na testa. A testa, eu passo a minha testosterona na testa, que eu uso, porque a testa, vocês já feriram a testa alguma vez, já cortaram a testa alguma vez, viu como sangra, como tem vaso sanguíneo? Então eu já passo aqui, porque exatamente a absorção é maior, porque tem mais vasos sanguíneos, tá bom? Tem gente que passa aqui, ó, na fossa poplita aqui, atrás do joelho. Tem gente que passa no braço, tem gente que passa no pênis, não a testosterona, porque não pode passar em lugar que tem pelo. Eu passo na testa, tá bom?